Pessoal, vou mostrar aqui para vocês como que vocês fazem, tá? Vou fazer uma sequência de vídeo aqui e nessa primeira aqui eu vou mostrar ah, passo a passo ali da configuração do robô que dá para fazer, beleza? Então vou mostrar passo a passo. Então, a primeira função aqui que, que a gente vai fazer é essa daqui, tá? Que eu vejo que muitas pessoas ficam confusas, então vou mostrar aqui, tá? Primeiro você traz o robô, né? Pega o robô, tá? Coloca aqui. Depois que você instalou ele, tá? Depois você coloca o ativo. Escolhe o ativo aqui, ó. Aqui o time, lembrando que esse robô roda em qualquer time. Então, qualquer time que você colocar, tá? Ele vai funcionar. Beleza? Então, aqui, qualquer time ele funciona. Esse período aqui, ó, que eu vi que o pessoal ficou meio confuso, tá? Que esse período é assim, ó, se você deixar o histórico completo, ele vai pegar o histórico completo aqui. Então, para você mudar, você coloca isso aqui, ó. Último mês, último ano, personalizado. Eu gosto de personalizar porque aí eu coloco o período que eu quero aqui, tá? Então, eu coloco o período que eu quero aqui para rodar, tá? O backtest aqui, ó. Beleza? Eu coloco o período que eu acho interessante, tá? Daí aqui eu deixo, né, nessa configuração padrão, aqui também. Aqui eu coloco o valor, tá, que eu quiser da conta, 5, 10, 100. Coloco o valor que eu quero em dólar. Aqui a alavancagem eu deixei um para 100, tá? Ou um para 200, tá? Que a maioria das corretoras, né, um para 200, a maioria. Aqui, essa função, ela tem duas funcionalidades, tá? Se você colocar aqui nessa função, em algoritmo lento, o algoritmo rápido, ela vai escolher aqui, ó, os parâmetros um, para você fazer para o algoritmo achar qual é o melhor parâmetro para fazer o backtest. Mas eu vou deixar isso aqui para depois, tá? Isso aqui é para deixar assim, ó. E aí, se você deixar isso aqui, ó, desabilitado, ele vai rodar o backtest e você não vai conseguir ver. Então você deixa habilitado. Aí você já consegue ver. Então essa aqui é a configuração básica aqui, ó, para poder rodar, tá? Aí, aqui eu mando ali no robô um set só para exemplo, pessoal. O set não é o set para vocês rodarem, é um set de exemplos para vocês verem. Como que vocês puxam ele? Vem aqui, abrir, puxa o set onde está, clica nele e ele já vem pré-configurado para cá, ó, tá? Mas lembrando, o set não é o set que vai rodar para tudo, tá? É só um exemplo. Aqui você coloca a licença, né? Como já foi falado em vários vídeos, aqui o número mágico, é qualquer número aleatório, só para você identificar que tipo de estratégia você está usando. Aí agora é o seguinte, eu vou configurar ele, eu vou dividir em algumas partes aqui, tá? Então eu vou colocar o robô para ele só ser como grid, tá? Então o robô vai funcionar só apenas como grid, tá? Então não vai ter outras funções. Então o que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Aqui no grid, eu vou fazer o seguinte. Qual que é a minha reentrada em pontos, tá? Então assim, ah, o mercado, né, andou, tá? Foi contra a minha posição. Quando é que ele vai reentrar? Quantos pontos? Aí vocês configuram do jeito que vocês quiserem, 150 pontos, 200 pontos, tá? O tanto de pontos que você achar interessante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô aqui, eu entrei vendido, o mercado caiu. Quantos pontos eu vou fazer a minha reentrada, tá? É isso aqui, ó, tá vendo ali, ó? Que aparece ali, ó, número de barras, os pontos ali, ó, 7.811 pontos. Então, né? Aqui tá no NASA. Começa a colocar aqui aqui, ó. Aqui, então, 68 pontos, 97 pontos. Quantos pontos vocês vão querer que ele faça a reentrada, tá? Do ativo, beleza? Então, é aqui que vocês colocam, ó. Aqui é o fator multiplicador. Aí, beleza. Como que eu faço para me colocar o fator multiplicador? Fator multiplicador do quê? O que que ele multiplica? Ele multiplica o risco do lote. Então, aqui é o lote, ó. Tá? Aqui é o lote. Aqui é o risco percentual da conta. Se ele bater em 4%,
ele vai zerar todas as operações, tá? Então, aqui é o risco da conta, aqui é o lote. Então, coloquei o lote, 0,01. Beleza. Aí, o fator multiplicador, né? O que que vai acontecer? Eu quero que ele faça esse 0,01 todas as vezes. Então, coloca aqui, ó. Ele vai multiplicar uma vez, então ele vai abrir 0,01, na próxima 0,01, na próxima 0,01, na próxima 0,01 e assim sucessivamente, até o número de vezes que você colocar aqui, ó. Eu quero que ele faça isso quantas vezes? 10. Beleza. Na 11ª vez, o que que ele vai fazer? Ele vai multiplicar por 2. Então, por exemplo, 0,01, 0,01, 0,01, 0,01, 0,01, 10 vezes ele vai fazer. Se ele tiver que entrar a 11ª, ele vai para 0,02, mais 10 vezes 0,02. Depois, 0,03, mais 10 vezes 0,03, entendeu? Então, esse aqui é o fator que ele vai repetir, tá? E aqui é a reentrada simétrica. Eu deixo true, tá? Que o que que acontece? Ele só vai entrar quando der os 200 pontos. Se eu deixar falso, não. Às vezes ele entra com 200 ou 150, 120, ele vai trazendo o TP para mais próximo, tá? Aí se você quiser como falso, só colocar aqui. E aqui é a quantidade máxima de lote que ele vai abrir. Então eu não pedi para ele abrir 0,01, aí ele vai abrir 0,01, 0,01, 0,01. 10 vezes vai dar 0,010. Então eu posso colocar aqui, ó, quando ele chegar em 0,10, é a quantidade máxima de lote, então ele não abre mais. Beleza? Ele vai ficar nesse lote ali, tá? Então é assim que roda o grid, beleza? Então eu vou mexer nisso aqui. Para me rodar o grid, o que que eu vou colocar? Isso aqui, além disso aqui, eu vou mexer aqui, ó. O risco, tá? Da operação, né? O lote 0,01, vocês especificam o lote. Como eu tô falando de grid, eu não tenho stop, né? Então, pô, eu coloco tudo zero aqui, tá? Aí o TP, como é que eu faço o TP? Ou eu coloco o TP em ponto, em valor, tá? Isso aqui é valor, em dólares, tá? Coloco o valor em dólares, beleza? Aqui eu deixo, né? Encerrar as ordens true. O stop eu vou deixar zero, porque eu estou falando de grid. E o take, quanto vocês querem de take? 100 pontos, 200 pontos, vocês colocam aqui, ó. Quanto querem de take? Tá? Então, o que eu vou fazer é esse. Eu estou fazendo setup de grid. O que que é grid? Se eu vendi, tá? E o mercado subir, ele vai abrindo ordem de venda, tá? Então, esse é grid, né? Para quem não sabe o que que é ele, tá? Aqui eu deixo zero. O resto, pessoal, a maioria, ó, vou deixar zero. Depois eu explico todos os outros, mas eu vou explicar só esse que é zero, zero, zero. Aqui é o seguinte, eu quero que ele trabalhe só comprado ou só vendido. Aí é que tá, a maioria do pessoal quer que a gente dê o setup pronto, mas não, pessoal, olhem o mercado e vê como o mercado tá, ó. Se o mercado tiver em tendência de baixa, eu vou botar para ele operar só vendido. Se o mercado tiver em tendência de alta, eu vou colocar para ele operar só comprado, tá? Ou se o mercado tiver de lado, eu deixo os dois. Beleza? Então isso eu tenho que olhar, tá? Aqui, ó. Se eu quiser que ele opere só comprado, eu deixo o true na compra, tá? E se eu quiser que ele opere só vendido, eu deixo o true na venda. Se eu quiser que ele opere os dois, eu tenho que deixar falso nos dois, tá? Não é true, não, é falso, tá? É ao contrário, tá? Aí aqui, ó, é o setup. Setup 1, quanto mais próximo da tendência, quanto mais próximo ele estiver subindo, ele vai abrir, tá? A favor da tendência. Eu quero que ele abra contra a tendência. Então, você quer que ele abra contra a tendência, coloca aqui, ó. Que aí ele vai abrir quando o mercado estiver caindo, tá? Então é para isso que serve isso daqui, ó. Tanto compra como venda. Beleza? Isso aqui é o valor de entrada se você quiser que ele abra um determinado valor, tá? Um determinado preço, tá? Lembrando, se você quiser que ele abra um determinado preço, isso aqui tem que estar desabilitado, tá? Tem que estar desativado. Então é isso aí. Essa variação aqui é o seguinte, ele olha uma hora, vou colocar em uma hora aqui, ó. Qual que é a variação? Vamos dizer que esse cara aqui, ó, subiu até a máxima dele 0,37%. Se você está vendido, né? Eu coloquei 0,2 ali, ó. Então 0,2 é aqui, ó. Se você tiver
por exemplo, vendido e o mercado fica subindo, subiu esse tanto, que é a vol, ele vai zerar a operação, tá? Ele vai zerar. Então aqui você pode colocar aqui o valor que você quiser, tá? É uma questão de. Se você não quiser colocar nada, coloca isso aqui zero. Ah, eu não quero nada, não quero isso aí não. Coloca zero, beleza? Aí isso aqui, o fechamento com a barra andando, é que assim, ó, se ele estiver andando, subindo, 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 deu 0,20, ele vai zerar. Se isso aqui tiver true, tá? Se isso aqui tiver falso, ele vai zerar só no fechamento, tá? Ele vai abrir. Se ele fechou, se ele fechou em 0,20, né, a barra dele, se ele fechou, aí ele vai, né, se aqui tiver como falso, ele só considera 0,20. Ele só considera quando tiver o fechamento, tá? Se não, ele pega aqui a barra em andamento, tá? Ele põe tudo na barra em andamento. O limite de ordens, se você quer limitar quantas ordens ele abre no dia, você coloca, eu deixo zero. Aí é aqui também que o pessoal se confunde, ó. Por quê? Hora de validação da posição. Isso aqui é a hora que você quer que a posição fique válida. Posição. Você está posicionado. Você quer que fique válido até que hora essa posição? Ah, essa posição eu quero que fique até 0,59. Você quer que encerre a posição no mesmo dia? Sim. Então, ele vai encerrar a posição no mesmo dia. Tá? Como eu estou falando de grid, eu deixo falso. Aqui eu deixo zero. Aqui eu deixo zero. Uma outra observação, ó, é um outro erro que eu vejo a maioria do pessoal cometer. O robô, pessoal, é para estar no VPS. Se você for usar ele em casa, e se você coloca essa configuração aqui, ó, 0,1 hora Isso aqui é o horário das operações, tá? Que o robô vai abrir ordem. Ele vai abrir ordem entre 1 hora e 22h55, tá? Depois desse horário, ele não abre mais ordem. Porém, se você setou isso aqui, ligou teu robô 2 horas, né? Se você ligou ele 2 horas da manhã, ele não vai abrir ordem naquele dia. Ele só vai abrir no próximo. Então, tem que ficar bem claro isso aqui, tá? Aí eu coloco 00, né? Que eu deixo para ele. Como é um grid, eu vou deixar direto. Operar domingo não. Pronto. Então, essa aqui é a configuração do grid, tá? É esse aqui. Essa do horário, o setup que você quer e o lote aqui, ó. E o TP. Pronto. É isso. A configuração do grid. Beleza? Aqui, ó. Hora, setup, take e o risco do lote. Aí tá feito a configuração. Aí só roda o backtest, clica aqui. É claro que eu coloquei ali meio aleatório aí, ó. Ele vai rodando, né, o backtest, tá? Então é aí para isso que serve aqui, tá? Então se você deixar isso aqui assim, ó, você não consegue ver ele fazendo o backtest, tá? Então essa é a configuração do grid, que eu vou deixar para vocês. Depois eu venho trazer novas configurações, tá? Tem grid, mas eu não vou fazer agora para não ficar muito, muito comprido e não confundir também, beleza? Então espero que vocês gostem aí. Lembrando que o robô ele tá gratuito por enquanto, tá? Para quem quiser usar, entra aí no nosso, no nosso Telegram que eu vou passar como é que funciona para adquirir ele, beleza? Abração aí, até a próxima.